Nós selecionamos 18 temas, aqueles que parecem mais significativos pela análise preliminar dos materiais. E tenho certeza que mais tarde a gente vai estar acrescentando outros temas a esse processo. E isso aqui é para vocês terem uma ideia do que está vindo dos próprios APGianos e pessoas que passaram pela MANA sobre necessidades que eles estão precisando, que querem expressar, porque são nessas áreas que vão precisar de ajuda. O que está sendo extremamente importante para fazer com que o Amana Coaching consiga atingir na mosca, né, aquilo que os executivos estão precisando. Então, vamos ver um por um? Vamos sim, Oscar. Bom, então... Isabela, como é que nós estamos de tempo? A gente tem 1 hora. Tem 1 hora ainda, ótimo. 1 hora, acho que não, né? Nós temos... 45 minutos? 45 minutos. 40 minutos, mais ou menos. Né? Nós vamos até 15 para as 8. Isso, então certo? 45 minutos. Isso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, então, a gente recebeu, né, várias contribuições e um tópico que apareceu como o primeiro é coaching para fazer a transição do mecânico para o biológico. Okay. Foi o tópico predominante. Então, esses tópicos que você vai me falar agora, né, que já é resultado dessa análise preliminar da pesquisa, ela está numa ordem mais ou menos de frequência, é isso? Isso mesmo, Oscar. Então, você está dizendo que as pessoas que saem dos programas da MANA têm uma necessidade de ajuda maior para fazer a transição de mecânico para biológico. Então, significa que a pessoa está trabalhando numa empresa piramidal, mecânica, de uma cultura mecânica, hierárquica de comando e controle. E aqui na MANA, as pessoas viram que o futuro é o biológico. E aí, vocês imaginem a dificuldade que é passar de uma empresa mecânica para biológica. É um desafio bastante grande. Então, nós vamos sim poder ajudar. E existem várias formas de fazer isso, desde começar em algumas áreas. Mas, primeiramente, é reparar que já existem partes biológicas, mesmo numa empresa altamente hierarquizada. Então, por exemplo, posso ter uma indústria que precisa de muita precisão, por exemplo, né? Uma fábrica de aviões, uma fábrica de marca-passos, mas a área de vendas é caótica, é biológica. Então, observar como que funcionam as áreas já que são biológicas ajuda muito. Por outro lado, quando a gente fala de inovações e busca de chegar ao futuro, tem que ter uma parte empreendedora na organização, senão ela não chega lá. Observar como é que funcionam essas coisas nessas partes que já são mais tipicamente biológicas ajuda. Então a gente vai estar assim mostrando caminhos e eu acho que é uma transição que não é fácil, mas esse já é tipicamente uma área que a gente tem muita coisa que a gente pode ajudar. E tenho certeza que os participantes vão ter perguntas específicas em relação a essa transição. E vamos estar ajudando sim. Então esse é um tema que está pintando, né? Que a gente vai estar, digamos, direcionando as nossas ajudas e já vamos estar atingindo muita gente, né? De forma praticamente sob medida. Qual é o segundo tema? O segundo tema, Oscar, é coaching para fazer o abstrato servir ao concreto. O que você poderia falar sobre esse segundo? Eu estou achando interessante porque muitos desses temas trabalham a questão da cultura. Por exemplo, em muitas organizações, você falar de coisas abstratas já parece que levanta todos os anticorpos, né, da cultura vigente e que pode ser muito pragmática. E eu costumo dizer no APG que a união difícil é nós sermos extremamente abstratos, até filosóficos, e ao mesmo tempo sermos extremamente pragmáticos. Só filosofar é fácil, só ser prático é fácil. Difícil é juntar as duas coisas. E tenho certeza que essa pergunta tem a ver nessa dificuldade
que os participantes ainda têm de um lado, trazer itens mais abstratos, né? Por exemplo, na área de valores, como é que é a conexão entre ética e compliance, por exemplo, né? E pode ser que o pessoal de compliance não consiga trabalhar profundamente o abstrato que a ética vai demandar. Então, nós temos sim essa dificuldade de trazer os temas. Por outro lado, existe o trabalho de ajudar líderes a desenvolverem a sua capacidade de pensar abstratamente e fazer abstrações. Olhar algo que parece que não tem nada a ver com o negócio e, de repente, fazer uma analogia e trazer coisas e criar coisas de enorme valor para a organização. Eu ver um filme no fim de semana e fazer uma abstração e eu tenho uma ideia que eu aplico e dá certo. E a gente tem aquela coisa do benchmark, não é isso? E a história que vocês ouvem no APG é aquele hospital, o melhor pronto-socorro da Inglaterra, que decide investir no aumento da velocidade, porque uma fração de segundo pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E, de repente, a capacidade de fazer abstrações, falar, que tal a gente ver lá na Fórmula 1 como é que eles lidam com fração de segundos? Agora, parece que quanto mais a gente vai subindo na organização, a gente vai ter que polir cada vez mais a nossa capacidade de fazer abstrações. Vamos poder ajudar nas duas dimensões de trazer questões mais abstratas de uma forma muito natural para as conversas estratégicas? Sim. Vamos poder ajudar as pessoas a desenvolverem a sua capacidade de fazer abstrações? Também sim. Mas eu queria só fazer um parênteses aqui, que vocês sabem que a nossa abordagem é sempre de uma ajuda não diretiva. Então, a gente não vai simplesmente dar receitas e vamos manter isso no coaching de forma bastante rigorosa, mas vamos estar respeitando o nível que a pessoa já tem, são todos líderes, né? E nós vamos estar trazendo coisas sutis, inclusive, que estimulem as pessoas a irem buscar e se desenvolver. Então, haverá muita coisa que nós vamos trazer de ajuda que vai ter a característica da própria Mana, de fazer um tipo de coach não diretivo que valorize muito as competências e o potencial e as vocações que os próprios líderes já trazem. Isso também, eu poderia dizer que é um coaching biológico e não mecânico de simplesmente dizer faz assim que vai dar certo. Então, vai ter uma diferença sutil, mas de enorme importância e que vai ser extremamente importante para a autoestima dos próprios líderes. Então, esse é mais ou menos o jeitão, né? Uhum. E o terceiro ponto, Oscar, que apareceu, é o coaching para desenvolver uma visão 360 da organização e do contexto. Uhum. Então, parece que esse é algo muito associado àquilo que a gente trabalha no APG quando a gente fala do papel do estadista. E parece muito claro hoje, no passado não era tão claro assim, não. E hoje parece muito claro que nós temos que acompanhar muito de perto o que está acontecendo no país. Uma visão helicóptero, uma visão de cima, uma visão ampla, 360 graus, olhando as interconexões sistêmicas que existem entre todos os setores da sociedade. E não só isso, conseguir entender o contexto de país no contexto de mundo. E nesse ponto nós estamos investindo muito em pesquisa nessa última década especialmente, né? E todos vocês estão vendo que essas coisas são muito sérias e nós estamos vendo efeitos do sistêmico, daquilo que acontece nesse contexto maior, naquilo que a gente faz em nossas organizações e no trabalho de cada pessoa da organização. Então, essa é uma necessidade que nós estamos vendo que as pessoas estão expressando e vamos estar, sim, ajudando e compartilhando muitas nossas pesquisas nessa área. Não só também compartilhando, mas também assegurando que as pessoas tenham onde buscar e como sistematicamente estar acompanhando aquilo que acontece no mundo, né? Uhum. Ótimo.
Oscar, o quarto ponto que apareceu é coaching para lidar com a complexidade crescente no trabalho. Então, só para a gente saber exatamente o que nós estamos falando agora, né? Nós estamos compartilhando com todos vocês, né, o que está aparecendo nas pesquisas que nós estamos fazendo junto a dezenas de milhares de executivos que passaram pela MANA. E eles estão dizendo, olha, nós estamos precisando de ajuda nisso, nisso, nisso. E eu estou compartilhando parte dessa análise, ainda não está completa, e nós estamos avançando, adiantando para vocês aquilo que está aparecendo, até para vocês terem uma ideia de em que áreas a gente vai poder ajudar. Tenho certeza que muitos dos executivos que estão ouvindo esta apresentação já estão fazendo, falar, eu também preciso de ajuda nisso, ou naquilo, né? Então, é isso que nós estamos fazendo nesse momento, e a Isabela trouxe o quarto ponto agora, que é esse negócio de como é que eu acompanho toda essa complexidade, que parece que o mundo está ficando muito complexo e muito rapidamente. E a pergunta é como é que eu gerencio toda essa complexidade e consigo atuar da melhor forma possível. Isso tem, sim, uma forma de fazer isso, e nós temos muita coisa para dizer sobre como gerenciar a complexidade focando naquilo que é essencial. É interessante porque os melhores líderes estão sempre muito conscientes do que é essência e o que é periférico. Se a gente trabalha a essência, o periférico se ajusta quase que naturalmente. Ficar correndo atrás do periférico parece que não resolve, porque parece que não tem fim e a coisa fica muito mais complicada do que a complexidade já faz com que seja. Então a ideia é simplificar, parece até paradoxal, né? Nesse meio dessa complexidade crescente, ser simples e focar com cada vez mais, digamos, propriedade e competência aquilo que é essencial. Isso nós vamos poder ajudar muito, né? E exatamente por essas abordagens que tem nos caracterizado, de nunca perder a perspectiva daquilo que é essencial. Nunca perder a perspectiva de o que nós estamos fazendo aqui, né? E de repente não há nada do periférico e da complexidade que possa nos tirar do centro. E aqui tem duas coisas, né? Uma é, a gente está percebendo isso, e a outra coisa é interna, de a pessoa não perder o seu centro, porque senão você vai ser levado pela complexidade, né? Do que vocês estarem gerenciando suas organizações dentro desse contexto complexo onde a gente atua, né? Então, essa é uma área brava e estou feliz que as pessoas estão explicitando isso dessa forma, né? Ótimo. Qual é o próximo? A próxima, Oscar, é coaching para desenvolver pensamento crítico, soluções de problemas e tomada de decisão. Também é uma área robusta. Uma área robusta, e vocês vejam que essa é uma área em que nós nos desenvolvemos muito na própria MANA. Nós nos vemos como uma organização que ajuda outras organizações e o próprio país a resolver equações impossíveis. Então, é uma atitude pró-soluções, mas é como se a gente desenvolvesse todo um software para que nós sejamos um excepcional resolvedor de problemas. Então, tem muita gente que, obviamente, resolve problemas, mas não são muitos que se especializam nisso, né? E nós somos uma organização especializada em resolver problemas complexos, através de inovações, reinvenções e inovações, inclusive, radicalmente diferentes. Porque a inovação, ou a melhoria, ou a ideia normal, não vai ajudar, muitas vezes, a resolver essas equações impossíveis ou complexas. Então, nesse processo de coaching, nós vamos estar compartilhando muito do nosso próprio know-how. E também vocês sabem que nós buscamos no próprio APG, nos programas que nós fazemos, arredondar cada vez mais a formação do líder. E nós praticamos isso. Então, vocês já ouviram a gente falar sobre a formação 360 graus,
de a gente ter uma ideia muito boa do conjunto para que a gente consiga resolver tudo isso, né? E aí que, para resolver essa capacidade de pensamento crítico, por exemplo, entrar em coisas que não são típicas de administradores, não são típicas de líderes de organizações, né? Por exemplo, se interessar por filosofia. Isso tem há um subproduto extremamente interessante, que são pessoas autoconscientes, pessoas que conseguem perceber o processo como pensa. Parece uma coisa interessante, né? Mas tem muitas pessoas que não fazem isso, eles estão sempre para fora e não conseguem perceber aquilo que está acontecendo dentro dela. Isso a gente já conversou na PG, mas vamos ter condições sim de ajudar muitas pessoas a entrarem nessa dimensão que faz executivos darem um verdadeiro salto, né, no processo de lidar com a crescente complexidade do mundo que nós temos hoje e resolver problemas com enorme maestria e usando essa capacidade de perceber o sistêmico que está muitas vezes oculto em cada problema que vem à nossa mesa. Oscar, e você até colocou, né, sobre know-how, questões mais sutis. O próximo tema, o sexto tema, é coaching para saber conduzir um processo de evolução e mudança cultural. Então, eu costumo dizer que cultura é o elo perdido da gestão, né? E é interessante que muitos profissionais que estudam administração e tal não vão fundo nessa questão. Agora, vocês sabem que é difícil a gente mudar o nosso software, né? Um software que foi desenvolvido durante a vida inteira. Desde que nascemos, esse software está sendo desenvolvido. Nós temos nossas crenças, nossas verdades internas e tudo isso faz parte da cultura que nós temos. Agora, eu posso trabalhar com alguém que tem uma cultura diferente da minha. Vocês imaginem o diálogo mais difícil que ocorre nessa direção. A ideia não é ter uma cultura igual, todo mundo ter uma cultura igual, mas eu ter consciência da importância da cultura na vida organizacional. E não só isso, saber gerenciar isso. Eu estou comprando uma empresa, eu vou ter que investir sim uma energia para fazer a aculturação, fazer a integração das culturas. Estou me fundindo como organização. Eu vou ter sim que ter um expertise, uma especialidade muito profissional, profunda, em como fazer com que as culturas se alinhem. Porque se a cultura for totalmente desalinhada, você está tendo uma perda de energia impressionante e perda de resultados. Esse é o know-how que nós temos. Todos vocês sabem que nós temos feito muitos trabalhos de integração cultural, alinhamento cultural da cúpula, né? Trabalhos dessa natureza. E vai ser um enorme prazer a gente compartilhar esse know-how e ajudar os participantes nessas questões que envolvem cultura, até de forma específica para as respectivas organizações, né? Ótimo, Oscar. O sétimo ponto que nós recebemos é coaching para adquirir senioridade e sabedoria. Bom, essa é mais difícil, né? Estou brincando um pouco, mas esse é o objetivo de todo líder. Tornar-se mais sábio com o tempo. Parece coisa muito filosófica, né? Mas não é não. E pela área do senso de julgamento, então um líder precisa ter um senso de julgamento muito refinado para tomar boas decisões, tomar decisões com muito bom senso. Eu associaria sabedoria com bom senso, inteligência, alta inteligência, mas bom senso. Isso pode ser desenvolvido, sim, né? E é fundamental que as pessoas, na medida que vão subindo na organização, vão se tornando mais sêniores, com mais responsabilidade, precisam desenvolver essa sabedoria, esse senso de julgamento. E muitas vezes o senso de julgamento não é só uma coisa pessoal, mas faz parte de um estilo, porque as pessoas que ouvem mais as pessoas acabam desenvolvendo um tipo de sabedoria coletiva,
que pode ser muitas vezes maior do que a sabedoria individual de pessoas. E nas organizações modernas isso parece super importante, porque algumas organizações até envolvem pessoas de fora da organização, não é só dentro, né? Pode trazer clientes, pode trazer fornecedores, pode trazer até concorrentes, digamos assim, né? Para diálogos que fazem com que o nosso senso de julgamento, o nosso pensamento crítico seja refinado o tempo todo. Essa é uma área que a gente gosta muito, né? E faz parte das nossas pesquisas e também vai ser um campo que tenho certeza muitas pessoas vão se beneficiar desse processo. Mais uma vez eu estou achando muito interessante que esses temas estejam sendo trazidos pelas pessoas, né? E como necessidades. E eu acho interessante isso, porque é claro que tem gente que está pedindo algumas coisas que são um pouco mais óbvias, né? Que todo mundo quer e tal, e que pouco está muito à disposição já por aí. E eu acho interessante quando essas necessidades vêm nessa forma mais refinada, né, digamos assim, e que faz com que a gente consiga enxergar áreas de contribuição que, se foram efetivadas com maestria, o efeito disso, né, na performance e nos resultados que a empresa pode conseguir vão ser excepcionais. Estou achando muito legal o que a pesquisa está trazendo. Tá muito rica mesmo. E a gente ainda está recebendo contribuições, então ela vai ficar realmente uma grande contribuição, né? Muito legal. O 8º ponto, Oscar, que a gente recebeu é coaching para entender de gente. Até hoje eu até usei num grupo de RH e disse, pessoal, vocês de RH precisam estar conscientes de que são as pessoas que mais entendem de gente da organização. E colocar isso a serviço da evolução da organização. E esse conhecer, né, entender de gente parece importante não só para o pessoal de RH, né? Vocês concordam? Como é que eu posso ser líder se não entendo de gente? Então essa é uma área que parece que haverá, essa é uma área que está numa categoria geral, mas existem muitas subperguntas que estão vindo a partir da pesquisa. E, então, essa é uma área que o sob medida vai ajudar muito. E, então, nesse guarda-chuva, entender muito de gente, haverá muitas sutilezas e muitas nuances que, tenho certeza, vão até atender pessoas que nem pensam nisso como necessidade, mas no momento em que a gente começar a trazer o assunto, as pessoas vão perceber que também precisa. Eu tenho certeza que o Amana Coaching vai entrar mais ou menos naquela de produto, sabe? Até a Apple criar o produto X, eu nem sabia que queria. Agora que ele criou, ofereceu, eu falei, eu também quero e estava precisando muito e nem sabia. E por isso que o coaching coletivo vai ter benefícios extraordinários nesse sentido, né? Que a partir da necessidade do outro, vou perceber que eu também tinha. E de repente aquilo que eu precisava e nem sabia está chegando de forma espontânea e de forma muito simples, né? Então, só um comentário de quebra aqui. Oscar, e o 9º ponto é coaching para lidar com o próprio ego. Opa! Essa ideia do ego é uma coisa assim como... Eu costumo dizer que as pessoas precisam estar em vigília 24 horas, senão escorrega para o ego. Agora, se imaginar o que o ego causa, é impressionante. O ego é vaidoso, o ego quer um monte de coisa para si, o ego é egoísta. E talvez é pelo ego que a gente tem as nossas vulnerabilidades, né? E pelo ego, e você cede e pode até fazer uma coisa não ética. Então esse é um tema bastante interessante, polêmico, complexo pra caramba, né? E nós vamos estar, sim, podendo endereçar esses assuntos. E vocês sabem que as respostas não estão só na Amana. Ela está dependendo da curadoria que a gente faz o tempo todo. Para todos esses temas relevantes que definem a liderança, a eficácia da gestão e a eficácia das estratégias, né, inclusive em relação ao futuro,
elas todas são áreas que exigem especialidades finas. E a gente faz a curadoria, pesquisa pra caramba. Nós temos uma área de pesquisa que funciona há 25 anos. E a partir dessa curadoria a gente vai detectando essas áreas que podem ajudar, né? Então, por exemplo, lidar com o ego, a gente vai ter muitas abordagens de disciplinas diferentes. É claro que a psicologia pode trazer algumas coisas, sim, mas poderá vir de outros campos de atividade. Pode vir da filosofia, poderá vir da espiritualidade. É nesse sentido que as demandas que virão a partir das necessidades expressas pelos participantes poderão receber ajuda que virá de várias fontes de especialidade. E aí que está a riqueza daquilo que vai poder ser oferecido para as pessoas que estarão participando da Mana Coaching. A outra área que apareceu também sutil é coaching para lidar com os próprios medos. E nós temos trabalhado o medo de várias formas, né? Mas primeira coisa é você estar consciente de que o medo paralisa as pessoas. E a gente precisa trabalhar-se em relação aos medos que a gente carrega, né? E são medos de toda a natureza. Eu costumo brincar um pouco, mas é sério, né? Existe um medo que está lá presente em todo lugar. Medo de perder emprego. E muitas vezes eu desmitifico esse negócio e digo, você está com medo de perder emprego? De repente você perde o emprego e pode achar emprego muito melhor, dentro da sua vocação, dentro dos seus sonhos. E até eu brinco um pouco com isso, porque esse medo que faz, por exemplo, pessoas cederem a coisas que jamais a ética deixaria, pessoal, a formação pessoal. Então, é como se fosse alguma coisa que impedisse que nós estejamos livres para vivermos quem efetivamente somos. Então, o medo também, ele pode ser trabalhado, mas nós trabalhamos isso de várias formas diferentes, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente fala de várias coisas que estão associadas ao medo. Medo pode ser o outro lado do amor. Agora, muita gente pode também ver o medo associado à coragem. Aí a gente diz, pai, espera aí, mas o que é coragem? Coragem está associada a um órgão humano, coração. Agora, só que na etimologia do francês, coragem é intenção nobre do coração. É por isso que uma mãe entra num prédio em chamas para salvar o filho, pela sua intenção. E aí a gente associa intenção a amor. De repente a gente tem uma forma de enxergar os medos de um jeito diferente. E aí, outro jeito de olhar o medo é a fé no negativo. E onde é que entra a fé no positivo? Então, se a gente trabalha o medo por vários ângulos, é impressionante o efeito disso no jeitão da pessoa ser, em relação a cada detalhe do dia a dia, onde vários medos estão presentes, né? Então, para nós vai ser um prazer trabalhar com esse tema, né? E que já temos trabalhado no APG de várias formas e estamos nos aprofundando cada vez mais. É verdade. Oscar, ainda sobre essa questão do jeitão até de ser, apareceu, né, o 11º tema é coaching para se automotivar. É interessante, a gente fala muito de motivação, né? Nós temos falado muito de automotivação. Aliás, estamos falando de tudo de auto, né? Mas não é de carro não, viu, pessoal? Nós estamos falando de autodesenvolvimento, autogestão, autoorganização, né? E também autodesenvolvimento. E aí nós estamos usando a palavra... Automotivação. Motivação. E aí que é algo que, falando de autoconhecimento, que tal? Então as pessoas são motivadas por N coisas, né? E às vezes essas coisas foram implantadas artificialmente dentro do nosso software. Por exemplo, tem pessoas que foram desde pequenos estimulados monetariamente. Isso ficou no software. Então parece que enquanto não tiver dinheiro envolvido, a pessoa fala, não consigo me motivar.
Então essas coisas precisam ser trabalhadas profundamente, né? E mais uma vez, na medida que a nossa consciência esteja muito presente, a gente vai começar a perceber a importância do significado do que a gente faz para a nossa motivação mais profunda. Eu fico imaginando até pessoas que até ganham muito, mas não veem significância naquilo que faz. Não vê contribuição para o todo maior. A pessoa está infeliz. Então tem alguma coisa que nós precisamos fazer, né, e para ampliar essa reflexão sobre motivação e refinar o próprio software que a pessoa traz. Então essa é uma área assim que nós vamos estar dando bastante atenção e, mais uma vez, aqui eu já estou automaticamente categorizando nos arquétipos, né, nas diversas áreas em que vamos estar trazendo materiais e pautando as reuniões para a gente trabalhar essas questões de forma bastante profunda, né? E essa é uma outra área, viu, Isabela, que é aquela coisa que eu nunca pensei, nem escrevi, que é uma necessidade importante, e na medida que está na mesa, eu falo, caramba, eu acho que tenho esse problema de automotivação, né? Aliás, começa com assim, eu sou um líder que motiva os outros. Agora, para motivar os outros, eu tenho que estar altamente motivado, mas eu também sou humano. O que afeta a minha motivação no dia a dia? Essa é uma reflexão para dentro de novo, né? E é exatamente esse tipo de reflexão que a gente vai provocar e que talvez faça pessoas saírem daquelas coisas estranhas que foram construídas dentro do nosso software e não associar a motivação só a dinheiro. E de repente é um salto enorme que a pessoa pode dar em seu dia a dia. Ótimo. Oscar, o 12º item, né, que tem aparecido na pesquisa é coaching para assegurar serenidade, V0 para os EPGianos, em si e nos outros. Então, isso a gente tem trabalhado cada vez mais no próprio APG, mas recentemente isso tem aparecido, né? Mas eu sinto que, pessoal, dá para fazer um programa de 5 dias só sobre V0. Só sobre como conseguir estar sereno o tempo todo. Algumas coisas que nós temos discutido mais para vocês verem o alcance, por exemplo, desse módulo no Amana Coaching, sim, nós temos que estar muito conscientes de o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, que contribuição que a gente pode dar. Se nós estamos conscientes disso, parece que aquelas picuinhas que nos aborrecem no dia a dia não fazem mais sentido. Nós estamos sempre focados naquilo que é essencial para a nossa vida. E às vezes a gente fica consciente disso somente na hora de morrer. É uma coisa triste, né? Então, na hora de morrer, é na hora de morrer que a gente, parece que todas as prioridades se alinham. E se a gente conseguir fazer isso já, é impressionante como a gente fica mais consciente daquilo que é importante a gente dar atenção e aquelas coisas que nunca podem tirar a gente do centro. Então, o V0 pode ser trabalhado por esse ângulo, pode ser trabalhado por essa preocupação em conseguir essa quietude interna, pode ser conseguida por meditação. Tem pessoas que não se dão bem com meditação tradicional, existe as artes marciais, né? Existe meditação em movimento, mas existe aquele momento em que sistematicamente no dia estou em silêncio, né? E esses são os referenciais que nos fazem chegar lá. Então essa é uma necessidade que todo mundo parece que tem, no mundo em que as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas, né? E vai ser um prazer também compartilhar a nossa experiência sobre isso, né? E, mais uma vez, pessoal, é algo que vai exigir a gente entrar em áreas bem diferentes, né? Porque a gente pode trabalhar isso por vários ângulos novamente, pela psicologia, pela espiritualidade, etc. E acho que tem muita coisa aí que... Aliás, outro comentário que eu queria fazer alguns temas serão trabalhados de diversas formas e algumas dessas formas emplacam mais para certas pessoas e menos para outras. E aí que está também a grande virtude do coaching coletivo, porque essa diversidade de formas de ajudar acaba fazendo com que
alguma entre bem dentro daquela faixa estreita de algo sutil que a pessoa está precisando, né? E a gente nunca sabe, nem a pessoa expressando, a gente sabe. Então, eu acho que isso vai ser uma outra vantagem do Amana Coaching. Oscar, outro tema que apareceu é coaching em relacionamento e comunicação. E parece que houve muita coisa sobre esse tema, né? Muito, Oscar, apareceu muita gente, em diferentes níveis. E a gente até deixou no montinho de coisas que são meio óbvias e tal, mas a gente vai dar grande atenção, sim, viu? Porque a pessoa é líder e se comunica mal. É líder e não se comunica oralmente de forma clara e que, inclusive, consiga motivar as pessoas, né? E tem pessoas que precisam de ajuda para se comunicar por escrito de uma forma mais clara e didática, né? E objetiva. Tem pessoas que precisam aprender a ouvir com mais precisão, né? E é claro que a comunicação é importante e também as competências interpessoais, capacidade de relacionamento. Então, muitas vezes as pessoas não foram adestradas o suficiente. Eu brinco um pouco com essa expressão, porque as pessoas falam, pô, mas peraí, adestramento? Eu digo sim, é prática, 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 prática. Em artes marciais a gente se adestra, a tal ponto que o movimento entra nos ossos. Então, parece que é exatamente nessa área que nós precisamos também centrar nossa atenção e vamos estar dando dicas, né, de como é que as pessoas podem desenvolver essas competências de comunicação e relacionamento num nível de excelência, que profissionais de certas áreas precisam ter isso em nota 12, né? Um aconselhador psicológico, etc, etc. Então isso parece que, pela quantidade de pessoas que mencionaram comunicação e relacionamento, parece que é uma carência grande que existe junto aos líderes que estão se comunicando conosco. Isso mesmo, Oscar. O 14º ponto é coaching para liderar pessoas difíceis. Opa, pessoas difíceis, né? A gente até brinca um pouco, né? Aliás, em todo lugar tem, não é, pessoal? E muitas vezes a gente centra todo o problema no outro, quando na verdade muitas vezes é a nossa competência em lidar com diversidade de pessoas, né? E tem aquela brincadeira que fala, nossa, eu achei fantástica a pessoa tal, pensei igualzinho a mim, né? Mas a vida é de uma diversidade crescente e nós estamos trazendo essa questão do intercultural, pessoas de diferentes culturas. Talvez muito rapidamente, muitos de vocês já estão, né? Muito rapidamente as pessoas estão com uma equipe de pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes línguas, né? E todo mundo falando inglês mais ou menos e tal. E essa ideia vai ser importante a gente desenvolver, né? O tema era mesmo, a ênfase estava... Liderar pessoas difíceis. Pessoas difíceis. E algumas pessoas têm um jeito difícil de se relacionar. E aí nós temos dois ângulos, né? Aprender a lidar e também ajudar a pessoa a superar essas arestas e tudo mais, né? Então tem dois lados que nós vamos estar podendo trabalhar junto as pessoas que estão trazendo esse tema, né? E é claro que a gente vai botar uma lupa nessa necessidade que está expressa desse jeito, né, de pessoas difíceis, mas a gente vai, no andar da pesquisa, nós vamos querer botar um zoom nisso. Difícil em que sentido? E é exatamente esse detalhamento que vai fazer com que a gente ajude de uma forma mais sob medida para cada caso, para cada pessoa que estiver no Amana Coaching. Ótimo. Oscar, o 15º tema foi coaching para saber lidar com conflitos. Eu acho que eu colocaria na mesma categoria, né? Porque os conflitos estão presentes o tempo todo ao nosso redor. Conflitos de várias naturezas, várias causas.
E essa é uma competência extremamente importante. Nós temos trabalhado, sim, a competência da mediação, de mediar conflitos, né? E aqui, falando mais amplamente, eu tenho certeza que na pesquisa aparecerão mais coisas na área de competências duráveis. Capacidade de relacionamento, de pensar estrategicamente, mediar conflitos, né? E nós vamos sim estar, nós temos muita coisa a colaborar nessa parte de desenvolvimento de competências duráveis. Então, acho que estamos dentro, né? Vamos poder ajudar. Com certeza, Oscar. O 16º, né, grande área foi coaching para saber vender ideias de forma genuína e verdadeira. Isso aqui eu achei interessante porque as pessoas estão sensíveis. Eu estou só preocupado com o tempo, né? Queria estourar, mas estamos terminando. E deu quase sob medida, né? São 18 tópicos e estamos no 16º, né? Exato. Então essa ideia de que a gente vender ideias, a gente está vendo isso o tempo todo, né? Pessoas que têm ideias excelentes, mas não têm a competência de vender, não emplaca. E por outro lado, tem pessoas que as ideias não são tão lá geniais, mas têm uma capacidade fantástica de vender as ideias. E aqui é um entorno, né? E porque a proximidade é que vai fazendo com que a gente consiga vender ideias de uma forma mais eficaz. E aí tem competências sociais envolvidas, mas tem também toda a forma estratégica de pensar e de vender ideias, não só vender produtos. E é uma competência muito refinada e eu acho que nós vamos estar, sim, trazendo algumas coisas interessantes para as pessoas, né? Bom, o 17º é coaching para desenvolver equipes de alta performance. Ok. Isso aqui é uma competência composta e eu acho que tem muitas coisas que nós vimos anteriormente que vão fazer pessoas serem líderes capazes de formar times de alta performance. E aí é um negócio composto, né? Porque esse negócio não é pegar uma equipe e transformar em alta performance, mas tem um cuidado imenso com os desafios que existem, o tipo de perfil que precisa, cuidado na seleção, na motivação de pessoas muito diferentes. E um time de alta performance normalmente é um time multidisciplinar, com pessoas diferentes características se complementam. E às vezes, falando de pessoas difíceis, podem ser até pessoas difíceis, mas porque são geniais, são difíceis. E é nesse sentido que o skill, né, a competência do líder vai ser fundamental, né? E o último ponto, Oscar, o 18º, é coaching para encontrar equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Ok. Aqui é um universo, né, pessoal? É um universo. Embora nós estejamos falando de algo que é preponderantemente organizacional, o efeito da falta de equilíbrio da vida profissional e da vida pessoal pode trazer problemas ou benefícios extraordinários para a organização. Então, esse é um tema que nós polimos bastante a partir das atividades do clube, né, que era muito mais voltado à evolução pessoal, e também vai ser um prazer compartilhar com todos, né, o que nós temos descoberto nessa área. Então, pessoal, nesse webinar nós tentamos explicar um pouco mais de detalhes como é que o Amana Coaching vai funcionar, e existem mais 2 meses para as organizações pensarem bem e resolverem quais são os executivos e líderes que vocês vão inscrever no Amana Coaching. E demos uma ideia do estudo que nós estamos fazendo, né? E mostramos uma análise parcial dos temas que os próprios executivos estão colocando como sendo importantes nós estarmos focando no Amana Coaching.